Saudações, povo, aqui do canal do Conde, começando mais um Conde Anitta. Que saudade do meu amigo Rogério Entabliano. Entabliano, tem uma coisa estranha que acontece com a gente aqui. A gente faz programa toda semana. Eu fico com saudade de você, rapaz. E aí, será que é porque você tá tanto assim que nem eu? Tá, A gente, eu também. Eu a gente também. E olha que a gente falou não, né? A gente na verdade, mais compartilhou aquela entrevista maravilhosa que você fez no domingo com o presidente Lula, e eu repercuti. Infelizmente, eu tive alguns problemas de som, de áudio. Mesmo assim, ela foi super visualizada. Mas aí era algum problema aqui provavelmente na no minha conexão, StreamYard. no Ah, que StreamYard. pena. Mas eu acho que foi isso, porque assim, aquela entrevista do Lula, ela dá uma impressão de que se passou, sei lá, um mês da vida da gente, assim, e é por isso que eu tô sentindo saudade do meu querido amigo Rogério Tabliano aqui. O público super carinhoso já chegou para acompanhar a nossa live. Rogério, querido, eu queria que você desse um panorama, como é que tá como é que foi sua semana aí, os assuntos que te tomaram. Eu quero saber de você os desdobramentos lá da explosão em Beirute, se você tem alguma novidade para a gente. Conta um pouquinho aí do teu trabalho durante essa semana que a gente não se falou. Olha, em relação à questão do Líbano, continua muito delicado o quadro. Eu continuo conversando todos os dias com Beirute, com pessoas que estão me informando da realidade no território libanês. O que está acontecendo lá, eu quero reiterar, que é uma tentativa de interferência do imperialismo. E essa tentativa, o imperialismo ele está fazendo um jogo para verificar se ele tem condição de construir uma maioria nas ruas com base naquele tipo de apelo, de fake news, de mentira, de manchete distorcida, de interpretação que é dada pela mídia hegemônica. É o mesmo jogo do Brasil. Eles estão tentando consertar, criar uma concertação dentro da sociedade libanesa para criar uma maioria. O que eu tenho de informação até aqui é que eles não conseguiram estabelecer essa maioria, e como não conseguiram estabelecer essa maioria, eles continuam conversando com os atores que estariam tecnicamente, teoricamente, do outro lado. Então, ali, a presença do Macron era uma presença quase que por procuração, eu ousaria dizer, dos Estados Unidos e do Trump. Porque o Trump não poderia chegar em Beirute, que ele seria mal recebido, inclusive por alguns desses artífices da narrativa de oposição ao governo como responsável por tudo que está acontecendo. Então, Macron representa esse espírito. O que o Líbano está vivendo hoje é o que o Brasil viveu em 2013. Espero, né, que essa situação seja revertida num curto espaço de tempo, porque lá existe um setor vinculado à defesa do Líbano, do nacionalismo libanês, que é importante. E diferente do que as pessoas pensam, não está ligado só a grupos extremistas. Aliás, eu não vejo muitos grupos que possam ser considerados extremistas na Aliança do 8 de março. Para o senso comum da mídia ocidental, é claro, tudo que não está na agenda deles é terrorista, é contra a democracia, é aquela coisa da descaracterização do oponente político. Então, essa é a realidade do Líbano. O Líbano vive um drama e uma tentativa de preservar sua soberania contra um assédio enorme de Israel, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da França, que procuram, de alguma forma, tomar um protagonismo para levar o país para um direcionamento dos interesses do imperialismo. Agora, Rogério, alguma novidade do sentido de investigação que chegou até você? Eu sei que você tem fontes lá em Beirute, realmente. Alguma coisa? Ou nada ainda? Não, olha, no começo da semana, eles cogitaram, inclusive na própria mídia libanesa, cogitaram a existência de algum tipo de roubo dentro do hangar número 12 do material que estava ali armazenado. Essa informação é importante pelo seguinte aspecto, porque os especialistas que a gente conversou disseram que se efetivamente fossem 2.750 quilos de nitrato de amônia dentro daquele galpão, não sobraria cidade. Eles fizeram umas contas e mostraram para nós o que seria essa repercussão de 2.750 quilos. Então, se era esse o número, alguma coisa deve ter sido subtraída ali durante o tempo, porque a gente fala 2012, 2013, 2014, versões também contraditórias. Não está descartado também o fato de ter sido um ataque, porque as pessoas têm muito cuidado com essa narrativa de um possível ataque, porque isso levaria a uma situação onde você teria que ter represália. Imagina você, Conde, a situação de uma eventual represália contra o território israelense partindo do Líbano, se a gente chegasse à conclusão que houve um ataque israelense. Isso poderia desencadear um conflito de proporções inimagináveis, porque a Rússia está embrenhada nesse jogo. A coisa, por que você diz assim,
Por que não acontece hoje com o Líbano o que aconteceu com o Iraque de Saddam Hussein? Por que os americanos não despejam todo o seu poderio e de uma hora para outra resolvem a situação? Porque tem os russos do outro lado que estão dizendo, opa, não vai chegar assim aqui não. Vai ter pelo menos que conversar com a gente. Né? Então, esse equilíbrio que eu acredito que nesse momento não dê margem a que a própria mídia libanesa especule de uma forma mais presente em relação ao ataque. Mas tem gente em solo que fala que tinha uma atividade aérea muito importante naquele dia. Aí é difícil saber qual era a bandeira do avião, do drone, se o avião e o drone estavam fazendo voo de reconhecimento, estavam lá para atacar a Síria, porque eles só atacam a Síria a partir do Líbano. Porque não dá para voar dentro da Síria com segurança. A Síria que a Síria tem S-300, a Síria tem radar, a Síria tem a base russa de Remeimen, lá na província de Latakia. Então, o que acontece? Não dá para passear no céu da Síria. Quando Israel ataca a Síria, ataca do território libanês, porque o Líbano não tem um potencial de defesa antiaéreo tão importante como a Síria. Então, lá no solo, muita gente diz, olha, tinha avião, tinha drone, tinha atividade de aviação de guerra no dia dessa explosão. Agora, curioso, desculpa, mas que não tenha vazado nenhuma imagem. Eu me lembrei agora do ataque ao Irã, que foi no começo desse ano, foi, né? Enfim, quase foi. A Terceira Guerra, quer dizer, foi uma coisa, assassinato do general Soleimani, e vários vazaram para o Twitter várias imagens, e dessa vez, dessa explosão em Beirute, você não tem imagem, você não tem nada disso, né? É curioso, é mais suspeito ainda, né, Rogério? Conde, na realidade, a gente pega, por exemplo, algumas imagens que estão veiculadas em alguns sites que mostrariam a presença, né? Eu até discuti com uma pessoa construtivamente no Twitter, que falou, tem um míssil. Eu digo, mas eu não sou perito para avaliar se essa imagem não foi de alguma forma alterada ou modificada. Não é? Não dá para a gente, eu não estou discutindo a idoneidade da fonte, mas eu digo, olha, se alguém não disser, fui eu que filmei, eu estava lá e a gente puder atribuir crédito, muitas imagens que circulam hoje, né, podem supor deepfakes. Né? Aquela coisa da montagem que faz você... Desculpa, vou até te interromper perfeitamente. Você tem hoje uma tecnologia que faz até as pessoas dizerem coisas que elas não disseram. Existe essa tecnologia. É o deepfake. Você acabou de falar isso, né? Desculpa. É deepfake. 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 Ah, não. Tem uma que é do rosto da pessoa. Que por computador, você faz a pessoa dar uma declaração, por exemplo, o Trump dá uma declaração que ele não deu. Entendeu? Isso é possível. Isso alguns especialistas e tal, pesquisadores, dizem que isso daqui a pouco vai ser coisa assim. Qualquer um vai ter no seu celular a possibilidade de você manipular esse tipo de informação. Quer dizer, é um terreno profundo e pantanoso mesmo na distribuição da informação no mundo. Rogério, deixa eu só trazer o carinho aqui do público. Olha só, Suzana Schneider, só o carinho, né? Ela está aqui. Silvia Scrott, as primeiras que chegaram aqui na transmissão. Maria Bernardes, boa tarde, Dablian, Conde e comunidade. Pupila Belli, sempre muito simpática aqui. Oi, boa tarde. O Tiago dos Reis foi no DCM hoje, contou que com um grupo de pessoas tem espalhado outdoor pelo Brasil para desmentir o Bozo, pois assim o alcance é maior. Estão usando a própria técnica do Bolsonaro e da Lava Jato, né, de colocar outdoor para dizer alguma coisa. Eu acho que é válido, né, mas não deixa de ser um pouco agonizante também. Trazer mais algumas mensagens aqui, Rogério. Já vou trazer uma outra questão para você. Olha que bonito que escreveram para mim aqui, Rogério. Sérgio Wendel. Conde, você tem meu respeito, admiro muito sua personalidade, por isso sou inscrito no seu canal. Obrigado, Sérgio Wendel. Aqui estamos juntos. Eu cheguei no 30 mil, viu, meu canal embalou, deu uma embalada agora. Eu vou lá no seu cangote, cuidado comigo. Chegou 30 mil ontem, fiquei super feliz, lembrei de você, porque você chegou nos 30 mil muito antes e está aí para as cabeças rumo aos 100 mil. Deixa eu pegar mais um comentário aqui da Gesamari dando boa tarde para a gente. Obrigado, gente. Rogério, eu ia falar aquela questão que você falou da Rússia, esse equilíbrio de forças. Os americanos não se metem a besta mais ali naquela região, porque tem a Rússia. E aí, eu queria lembrar da vacina que as pessoas até falam, não chama de vacina russa, porque é uma vacina, né?
Teve uma polêmica, eu acho que a polêmica até arrefeceu um pouco. Eu fui um intransigente defensor da ideia de que a vacina pode ser uma esperança para o mundo, e que não se pode debochar só porque é uma vacina russa, porque tem todo um jogo aí de comunicação também, de poder econômico, de farmacêutica, etc., embutido nesse debate. O que você achou do anúncio do Putin? Você que é uma pessoa que conhece bem aí a política russa, os meandros dessa comunicação dessa região do mundo aí, e do poderio deles, geopolítico, bélico e tecnológico também. Fala pra gente, Rogério. Começar aqui, Conde, pelo o Thiago dos Reis. Eu convidei o Thiago em razão dessa ação dele aí dos outdoors para explicar um pouquinho para a gente no domingo às 16 horas, às 15 horas. No domingo às 15 horas ele vai estar comigo, tá? Então, o pessoal quiser assistir esse encontro, o Thiago dos Reis vai explicar essa situação aí dos outdoors. Concordo um pouco com você, viu, Conde? Eu tenho muito medo, não da ação do Thiago em relação aos outdoors especificamente, mas a gente discute muito essa coisa de contraponto mimetizando a mensagem da extrema-direita. Eu não conseguiria. Primeiro por princípio, depois porque eu também não tenho capacidade, não tenho talento para entrar nessa disputa, né? Eu vi outro dia, a gente até conversou sobre isso na época fora do ar, um sujeito que tinha a pachorra de entrar no horário que você fazia a live e mandar o pessoal que assistia a live dele para xingar, para ofender, para tumultuar. Eu não vejo a gente tendo capacidade de fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, eu digo, primeiro por princípio, e depois realmente por falta total de aptidão para entrar num jogo como esse. Agora, a questão dos outdoors eu acho que é interessante. Quero ouvir o Thiago e também quero ouvir a repercussão dessa ação do Thiago. Em relação à Rússia, a Rússia fez, naturalmente, parte da União Soviética, assim como a República Socialista Soviética da Armênia, né? Que eram 15 repúblicas, estava a Rússia, estava a Armênia, mais 13 repúblicas. Então, a gente sabe como é que funciona esse apreço pela ciência, pela pesquisa e pela tecnologia nos países dessa região. O pessoal não brinca, não. O pessoal é muito sério, muito dedicado e muito competente. E existe uma cultura de atuação no sentido de tentar denegrir a imagem do que é construído dentro da Rússia e também, por que não dizer, dentro das ex-repúblicas que não se alinharam ao Ocidente. Muitas dessas ex-repúblicas, por incrível que possa parecer, como é o caso da Ucrânia, se alinharam à agenda do Ocidente, como é o caso, por exemplo, da Geórgia, que também se aliou às políticas do Ocidente e teve aquelas duas situações de guerra lá na Abkhazia, na Ossétia, com os russos ocupando regiões da Geórgia. Agora, para falar sobre a vacina, eu acredito que é uma esperança sim, viu, Conde? Eu não diria fazer defesa intransigente, porque tem um jogo político muito pesado nesse momento entre Estados Unidos, seu Estado profundo e as potências euroasiáticas. Mas eu confio que os russos não lançariam assim alguma coisa absolutamente desprovida de fundamento científico. É outra maneira de fazer investimento em ciência. Até porque, mesmo com a transformação de regime lá, as pessoas são muito apegadas à seriedade do propósito e da proposta, do projeto, quando se trata de ciência, pesquisa, ciência, tecnologia. É uma cultura de apreço a essa coisa. Por exemplo, em relação à indústria de armas, em relação à farmacêutica, é competente a indústria russa. Eu acho que houve uma tática de cancelamento de vacina, né? Que é tudo tão inusitado. As pessoas cancelam pessoas e agora também cancelam a ciência, né? Quer dizer, caramba, o Brasil discutindo cloroquina, ozônio, que é as coisas mais mirabolantes. E aí, quando você tem uma notícia de um chefe de Estado, que é o Putin, que não é qualquer um, e que anuncia uma vacina, que dá o nome de Sputnik 5 para a vacina, você pode até ter um pouco de ceticismo, mas digamos assim, pô, legal, né? Temos uma vacina, não está totalmente testada, mas vamos, né? Eles têm lá um processo, parece que os militares russos foram imunizados, e o processo foi descrito com muita simplicidade por um pesquisador russo, e eu achei, enfim, realmente eu estou dando um crédito muito grande para esse anúncio da vacina russa. Eu tenho comigo o seguinte, Rogério, a vacina está pronta não só na Rússia, está pronto em outros lugares. Agora, o problema agora é como distribuir isso, gerando lucro e poder econômico, que é o redesenho do planeta, né? A vacina faz parte do novo desenho geopolítico do planeta. Isso não tem dúvida nenhuma. O mundo está no processo de mudança e os Estados Unidos estão perdendo poder furiosamente nesse momento.
Rogério, tem muitos temas importantes. O pessoal está comentando aqui da covardia do Zema ontem em Minas Gerais. Inclusive, eu nem sei como é que está a situação hoje ali do Quilombo Campo Grande. Foi uma ação de uma covardia atroz. Sei que você acompanhou, despejo em plena pandemia de um assentamento do MST que está há 23 anos produzindo de maneira sustentável com uma escola chamada Eduardo Galeano, que foi demolida pela polícia, e a polícia ainda incendiou a plantação dos assentados ali. Como é que a gente lida com esse tipo de alucinação? Queria ouvir você sobre isso. Olha, essa questão realmente é uma questão que afeta a todos, porque nós assistimos também, quando você, tenho certeza, assistiu, aqui em São Paulo, um motorista, um motociclista que estava parando por uma abordagem, dois policiais tomam um tiro na cabeça. E a gente já conversou bastante sobre o quão o discurso do Bolsonaro, do bolsonarismo, do ataque à democracia no Brasil, autoriza esse tipo de prática. Uma coisa que me deixa muito preocupado é conversar com o jovem, e eu falo muito sobre isso, falei inclusive hoje sobre essa questão do assentamento, falei sobre essa questão e correlacionei com a questão desse jovem que foi morto numa abordagem. Não faz muito tempo nós assistimos um outro jovem numa abordagem na Zona Leste de São Paulo, tomou um tiro nas costas. Então são situações que se acumulam de desrespeito ao ser humano, desrespeito às pessoas mais fragilizadas no tecido social, e a grande preocupação que eu tenho é a falta de sensibilidade dos jovens em relação ao sofrimento dos seus pares. Porque você sabe o que eles dizem, Conde? Eu queria até te ouvir também em relação a isso, acho super importante. Eles dizem o seguinte: sempre foi assim, sempre será. Quer dizer, uma coisa desesperançada e uma coisa também que tem muito a ver com a história do que o Paulo Freire colocava em tese, dessa sanha de alguns oprimidos por se tornarem eventualmente opressores. A ideia de que é bacana, de repente, você está do outro lado. E a falta da consideração pela precedência do coletivo. Eu tenho notado isso há muito tempo, mas eu fiz um encadeamento. Hoje, eu fiz um encadeamento. Aqui em São Paulo, na Praça Oswaldo Cruz, onde eu sempre converso com motoristas de aplicativo de entrega, jovens, 18, 19, 20 anos, falando sobre essas violências consecutivas. Por que falando sobre essas violências consecutivas? Porque imagino que é alguma coisa que faz parte da vida deles de alguma forma, senão com eles, com amigos, com irmãos, com irmãs, com parentes, com pessoas, né, colegas de profissão. E a ideia é uma ideia muito cética a respeito de uma situação que diz sempre foi assim, continua sendo, sempre será, e é uma coisa meio que de quem tem poder exerce, quem tem juízo obedece, e que esse tipo de injustiça não ensejaria uma ação coletiva no sentido de uma agenda para que nós possamos coibi-la. Essa é uma questão que eu vejo com muita preocupação e queria também te ouvir no sentido que a comunicação é fundamental. Como é que nós vamos conseguir, né, é um desafio de todos nós, mostrar para esses jovens que é possível reverter isso? Olha, esse discurso, isso é um discurso, né? Esse discurso do sempre foi assim é uma das maiores abominações do mundo, do sentido. Quer dizer, você simplesmente, se você estiver sendo torturado e morto, você vai olhar para o teu torturador e dizer assim, sempre foi assim, e morre. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, eu acho que não cabe. Quando a gente... Hoje, por exemplo, eu dei algumas chacoalhadas, e a gente sempre dá algumas chacoalhadas, porque é bom dar chacoalhada. Quem ama dar chacoalhada, né, no filho, né, para não fazer besteira, a gente faz isso também com o campo que nos representa, que é a esquerda. Então, a gente, quando a esquerda está errando, quando a esquerda está vacilando, a gente vai lá dar uma chacoalhada. E a chacoalhada é dizer de um assunto que eu vou trazer no bloco final com você, do crescimento do Bolsonaro nas pesquisas. Como entender isso? Né? Do ponto de vista, o que a esquerda está fazendo de errado? Será que ela está fazendo alguma coisa de errado? E aí eu acho que, assim, só para retomar, depois a gente vai falar da pesquisa da Datafolha, mas eu entendo que quando as pessoas tendem a dizer assim, isso eu acho pequeno burguês, ai, não acredito mais, ai, Bolsonaro vai ficar 20 anos, ai, sabe, o tom. O tom compõe o sentido da fala, o tom compõe o discurso. Então, você pode dizer assim, ai, o Bolsonaro vai ficar 20 anos, não adianta fazer nada.
Ou você pode dizer assim, o Bolsonaro vai ficar 20 anos, é preciso fazer alguma coisa. É diferente. Você diz basicamente a mesma coisa em tons diferentes. Então, eu acho que a gente tem um distúrbio de tom, de tonalidade do discurso. Eu não vejo a esquerda com esse ímpeto, que eu vejo só o Lula sempre trazer esse ímpeto, né? Uma coisa mais aguerrida, uma sujeira no discurso, uma sujeira necessária para você poder se fazer entender e chegar na população que está ali assustada. A única pessoa que está falando a língua da população brasileira é o Bolsonaro. É simples de entender a pesquisa da Datafolha, porque ele fala o jargão do boteco. Diz, vai morrer mesmo, isso morre mesmo. E aí ele aproveita, vai começando a fazer o populismo de direita, que nós nunca experimentamos isso, Rogério. Nós nunca tivemos populismo de direita no Brasil. Me corrija se eu estiver enganado. Nós tivemos ditadura militar que não foi populista. Ditadura militar foi uma outra história. Foi de direita, mas não foi populista. E nós não tivemos essa experiência. Nós tivemos social-democracia, entre aspas, ele Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o Itamar, nós tivemos o Sarney, era uma coisa meio envergonhada, mas de direita, de extrema direita, nesses termos nós nunca tivemos. É uma experiência nova e é um desafio de comunicação novo. Então, assim, só para responder a sua questão, quer dizer, isso é assim mesmo a questão do sem terra, né? A questão ali da violência do Zema em Minas Gerais. A gente precisa mobilizar as pessoas a não aceitarem esse tipo de violência. Como? Sempre pelo texto, pelo discurso. Revolução Russa, Revolução Francesa, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, todas tiveram como precedente um texto, manifesto, principal, que dá o tom para a massa poder encaixar a tua querela, o teu discurso nesse cenário. Vou devolver para você me complementar e corrigir aí. Não, eu acho que não tem uma correção a ser feita, não. Tem, talvez, a relação da direita, não da extrema-direita, pode ser representada pela figura do Jânio Quadros em 1960. Aí é um populismo que talvez tenha algum tipo ambíguo, de inspiração. Né? Porque ele recebeu o Che Guevara, né? Foi engraçado aquilo. Pois é, mas a ideia do nacionalismo, que inclusive era da parte do próprio discurso do Bolsonaro, se nós pegarmos há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, há 20 anos atrás, ele disse que privatizar vale, entregar vale para estrangeiro era crime de lesa pátria. Quer dizer, o que ele mostra que absolutamente não tem nenhum tipo de compromisso com nenhuma agenda. Não é um sujeito que foi convencido a mudar de ideia, porque a gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar de ideia, a gente pode enfocar a coisa de outra forma, com experiência vivida, com o passar do tempo. É até bom ter uma certa permeabilidade. A gente não precisa ser, no meu entendimento, fechado em relação à escuta, em relação a olhar para a situação e dizer, pô, eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor, eu posso fazer de uma forma que seja mais produtiva para o contexto, para a sociedade, para o todo e para mim. Não. Eu vejo, na realidade, uma política de conveniência do Bolsonaro. E isso que você está falando é a pura realidade. Você entrevistou o Stucker, e eu lembrei aqui das fotos que o Bolsonaro está fazendo no Nordeste. Ele tá copiando até o chapéu que ele utiliza. Aí vai o seu... O próprio Stucker me falou isso. Stucker chamou a atenção, falou, Conde, ele está fazendo isso lá, para chamar a atenção também de todo mundo. Exatamente. E aí vem a Dona Globo, vem seu Merval Pereira, diz assim, isso é uma tradição do Brasil. Todos os presidentes falam, não, o Bolsonaro está fazendo gestual, está indo no mesmo lugar, está colocando o mesmo chapéu, está buscando o mesmo tipo de aglomeração, o mesmo tipo de apelo, que faz a captura do discurso. Captura do discurso, da imagem, da semiótica, que está também na rede social. Aqui nós trouxemos outro dia a ideia do sujeito que falava na época da greve do break dos aplicativos, que dizia que os caras deveriam se revoltar porque eles estavam com o Bolsonaro, então que a burguesia sentisse o peso do povão bolsonarista, porque a burguesia comunista pedia comida por um aplicativo em casa. Olha a corrupção. Essa é uma corrupção. Quer corrupção maior do que essa? Dizer que a burguesia comunista pede comida em casa para um sujeito humilde que está trabalhando na motocicleta e que é bolsonarista, então que as pessoas sentissem o peso e o discurso da violência, né, Cone? Sintam a força, o peso da mão do trabalhador bolsonarista. Uma corrupção absoluta, é um roubo de proposta, de projeto. Proposta é mentira. Olha, a gente tem que falar a verdade. Bolsonaro trabalha para a finança.
Bolsonaro é preposto do interesse da finança. Vejam o que aconteceu agora com a história do teto de gastos. Tem um setor do Exército Brasileiro, um setor da Força Aérea, um setor da Marinha, que tem pressionado o Bolsonaro para furar o teto de gastos. Todo mundo que está próximo do poder em Brasília sabe disso. Mas esses estão sendo colocados em segundo plano porque existe Rodrigo Maia, Columbre, existe um monte de gente que dizem aí que eventualmente pode receber pressões, inclusive de existência de dossiês, de situações, dossiês até apócrifos, que a gente não sabe para quê, por quem e com que objetivo foram feitos, né? No sentido de convocarem uma reunião para manifestar um apoio à agenda do Paulo Guedes no sentido de não furar o teto de gastos. O que é não furar o teto de gastos, gente? Vamos entender. Não furar o teto de gastos quer dizer o seguinte: olha, eu estou garantindo a vida do agiota, mas eu não estou garantindo o teu direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar. Mas a vida do agiota está garantida. É isso. Porque falar teto de gasto é uma coisa que está muito longe da realidade da população brasileira. O que é PEC 95? Dizer, olha, nós não podemos investir mais em saúde e educação porque nós temos um compromisso. Compromisso com quem? Com os credores da dívida brasileira. Compromisso com quem? Com a finança transnacional, que orienta toda a prática, lamentavelmente, desse governo do Bolsonaro. Então, o governo do Bolsonaro é um governo de alguém que representa esses interesses e que, na hora que a coisa realmente pega fogo, vai discutir e ficar... E olha, Conde, eu queria também lembrar aqui do que o presidente Lula falou por ocasião da questão das frentes pragmáticas, que por vezes eu também defendo e defendi, mas da dificuldade de estabelecê-las. Porque, veja, qual é a oposição do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre e destas forças, por exemplo, ligadas ao Fernando Henrique Cardoso, em relação à agenda da entrega da soberania nacional e da precedência do interesse do capital internacional em relação ao interesse do trabalhador brasileiro ou da população brasileira, né? Porque qual é o comprometimento deles em relação à defesa da democracia? O que é democracia para eles? Eles foram lá e, de uma maneira absolutamente tranquila, pressionar o Bolsonaro para dizer o seguinte: olha, nós estamos com você, desde que a nossa agenda seja cumprida. Bolsonaro é preposto da finança transnacional. O Bolsonaro não tem agenda própria. Depois da prisão do Queiroz, então, isso ficou patente. Parece que ele é refém também. Todo mundo percebeu. Ele ficou quieto. Ele parou de atacar o STF, ele parou de atacar o Congresso, ele parou de atacar as instituições, ele muito discretamente fala da Rede Globo. Ele está numa situação hoje onde parece que é refém dessas forças. Eu acho que o Bolsonaro, na verdade, acho que o grande dilema, o grande desafio para todo mundo aqui é porque ele fala o que as pessoas querem ouvir em qualquer momento e também fala o que as pessoas têm pavor de ouvir a qualquer momento. Com esse gerenciamento sanfona do sentido, ele deixa todo mundo parado, perplexo. Todo mundo sem conseguir ter qualquer ação. É muito difícil, não é trivial. E digamos, é uma coisa relativamente simples de fazer. E por que ele conseguiu alçar o poder, alçar o governo, com essa engrenagem quase rústica de paralisação de uma responsividade, de um discurso responsivo, pelo ódio ao PT, né? Por aquilo que foi construído pelo jornalismo, pela imprensa brasileira, por setores empresariais, por setores difusos da sociedade brasileira, também sabotados e financiados por forças internacionais estrangeiras, como você sempre aponta também o MBL, né? Aquela história do vem para a rua, era gente de fora que estava financiando isso no Brasil, fazer movimento de rua e tudo mais. O efeito colateral foi o Bolsonaro. E ele teve o Carlos Bolsonaro, que a Patrícia Campos Mello descreve com muita inteligência e consistência no livro dela novo, Máquina do Ódio. O Carlos Bolsonaro é o cara que monta a engrenagem para o próprio Bolsonaro, mas aí profissional, com as redes sociais todas mobilizadas, CPFs falsos, de gente morta, para você propagar mentira de maneira ostensiva, periódica e aprofundada no país inteiro. Rogério, então, não é fácil, né? Mas pelo menos nós estamos tentando aqui nessa live, como sempre a gente faz, tentar um pouco destrinchar esse problema, esse desafio. A gente vai falar da pesquisa,
Antes, eu quero prestigiar o nosso público aqui, Gisamari Solange, compartilhando no Instagram. Obrigado, querida, compartilhe a live, inscreva-se no canal do Conde, também do Rogério Nitablian. Ângela Parente dizendo, o Brasil deve se associar e juntar forças somente com países em ordem de igualdade, com soberania e dignidade. Ficou truncado aqui, mas está ali a sua mensagem. Ana Fênix, teto de gastos, Maia, Alcolumbre e Bolsonaro defendem um indefensável. Rede Brasil atual. Maria Lúcia Vilela, como construir grupos com nova narrativa usando as redes sociais com a verdade? E mais um aqui, sugestão da Rita de Cássia Nascimento, Conde e Anitta convidem a Maria Lúcia Fatorelli. Vamos ver na medida do possível, a gente trabalha muito, viu? Às vezes eu não consigo dar conta das possibilidades, né? Que tem tanta gente boa aí para a gente ouvir, e na medida do possível a gente vai convidando. E aqui esse programa é um programa que a gente até estava trazendo algumas pessoas aqui, né, Anitta? Mas a gente vai fazendo na medida do possível, mais algumas vezes isso. Eu ia falar algumas notícias que estão saindo agora, inclusive tem notícias da agência pública que uma internauta chamou a atenção aqui. Só vou dar uma lida rápida para a gente ver o estado de coisas que está o Brasil, né? Rapidamente, mulheres denunciam série de crimes sexuais contra crianças em Minas Gerais. Outra notícia, abandono de povos indígenas na pandemia deixa dúvida se governo age por omissão ou estratégia. E por aí vai. Quer dizer, nós estamos com problemas de toda ordem, de toda sorte, problemas no mundo da educação. A educação brasileira vai ser devastada depois dessa pandemia, já está sendo. Vai ser muito difícil retomar o ritmo. A gente vê o drama, todo mundo tem drama, imagino que você também tenha, Rogério, porque você tem filho pequeno, filho adolescente, perde o ritmo da escola, a escola não sabe o que fazer, a maioria das escolas não está sabendo o que fazer, não tem estrutura, não tem expertise, então, como todos nós estamos numa situação inusitada para todo mundo, econômica, social, técnica. Então, agora, nós temos também desafios mais adiante. Eu vou falar da CPMF primeiro e a gente fecha falando do Datafolha, porque eu queria ouvir você sobre a CPMF. O governo está ressuscitando e eu queria até ver, daqui a pouco a Fiesp vai apoiar a volta da CPMF, viu, Anitta? Não vai ser bonitinho ver isso acontecer? Eu vou ler um trecho da matéria da Folha de São Paulo sobre a volta da CPMF 2, A Vingança, né? Eu vou fazer um curta-metragem com esse nome, né? Com a música do Tubarão, né? CPMF 2, A Vingança. Aí a matéria, singelamente, começa assim: apesar de ter sido batizado pelo ministro Paulo Guedes de imposto digital, o novo tributo sobre transações financeiras que será proposto pelo governo está sendo desenhado para incidir sobre saques em dinheiro e pode ter um espectro de cobrança mais amplo que a extinta CPMF. Por isso que eu digo que é a vingança, Anitta, porque esse imposto digital, aspas, CPMF 2, a vingança, ele vai vir com um apetite voraz e vai incidir sobre toda e qualquer transação digital que você fizer. Se você sacou R$10, vai incidir. Você depositou, você transferiu por DOC, via DOC na internet para alguém, vai incidir. Se você tem uma empresa e paga funcionário, vai pagar, vai incidir aqui. É o famoso efeito cascata do imposto. E a Fiesp não vai falar nada. Eu queria que você comentasse a situação. Sabe por quê? Porque o que acontece? Eu primeiro aqui queria colocar, para que as pessoas não tenham a menor dúvida, eu acho que é evidente que a gente precisaria de uma reforma tributária. Essa coxa de retalhos, uma hora você cria a CPMF, outra hora você fecha, a CPMF não existe mais, outra hora você reinstitui, você usa para propósito político, você tem um governo liberal que quer aumentar tributo, a Fiesp aceita, você tem um governo nacional e popular que quer fazer uma majoração de tributo, aí é utilizado para capitalizar uma oposição do empresariado em relação a esse governo. A gente precisa de uma reforma tributária. Agora, dessa maneira desordenada, tem um buraco ali, a gente cria mais um imposto para que a gente possa fechar esse buraco. Mas nós não organizamos o sistema tributário, que é profundamente injusto. Quero lembrar a questão, por exemplo, da tributação dos dividendos, a questão do imposto sobre herança, a questão do imposto sobre fortunas, a tributação do sistema bancário, a não limitação em relação aos juros do cartão de crédito do cheque especial. E aí você faz toda uma
uma encenação de que está caminhando na direção de instituir essas posições. Depois vem o Estado dito liberal e diz assim, não podemos fazer isso porque nós vamos afugentar investidor. E aí quer criar imposto tapa-buraco que não tem outro objetivo senão continuar promovendo a injustiça tributária. Isso é um absurdo. Esse é um absurdo. E eu quero ver esses deputados que nos governos anteriores se opuseram à criação desse imposto justificarem para suas bases que agora estarão do lado dessa agenda. Como é que eles vão justificar? É um imposto escalonado? É um imposto que atinge mais os que mais têm? Claro que não. É mais um imposto tapa-buraco, é mais um remendo mal feito, assim como é também mal feita a discussão em relação a furar o teto de gastos, porque eles falam em relação a essa demanda por furar o teto de gastos, como se furar o teto de gastos fosse um crime maior do que essa agenda da PEC 95 e a agenda da limitação de gasto em saúde e educação, por exemplo, para privilegiar os credores da dívida brasileira. Então, é tudo muito ligado à injustiça, inclusive tributária, que é feita no Brasil de maneira descarada. E nós precisamos começar a conversar sobre isso com mais seriedade. A Fiesp pode até apoiar, porque está vinculada a um projeto, uma proposta. Hoje a Fiesp, o que é a Fiesp? Federação de Importadores, pessoas que importam produtos, muitas vezes, quinquilharia da China, quinquilharia do Extremo Oriente, do Sudeste da Ásia, do Vietnã, de Laos, da Malásia, e aqui colocam aí as suas margens e vendem sem produzir, sem dar emprego. Porque eu lembro que quando nós éramos mais jovens, adolescentes, o sonho das pessoas muitas vezes era ter uma indústria para realizar, ganhar dinheiro, dar emprego. Hoje o jovem que está numa posição semelhante, o sonho dele é ser especulador no mercado financeiro. É comprar e vender ações, é fazer day trade, é fazer operação de long short na Bolsa de Valores, é fazer curso para aprender a aplicar na Bolsa. Quantos jovens eu vejo aí de 19, 20 anos, 22 anos, que dizem que a ambição é se inscrever em cursos para fazer negócio na Bolsa de Valores. Na nossa geração, a ideia de todo mundo era, eu quero ter um negócio próprio, eu quero ter uma padaria, eu quero ter uma fábrica, eu quero silcar camiseta, eu quero vender sacola, eu quero, enfim. Até a ideia do empreendedorismo era sob a égide de uma construção que pudesse gerar alguma repercussão social, direta ou indiretamente, de alguma monta. Hoje não. Hoje, o que é a Fiesp? Senão um aglomerado de pessoas que fazem importações e muitas estão vinculadas à especulação. Eu não sei se a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, quando designaram o Temer e o SCAF para a comitiva do Brasil no Líbano, eu sugeri até que cogitassem para a próxima o Dr. Roger Abdelmaci e o Paulo Maluf. Você é um maldoso, viu? Me deram, tem sugestão de monte. Aí falaram que tem o Marum, que tem o Kassab, que tem um monte de gente na fila, né? Então, quer dizer, se esse é o requisito, se é a origem e esse tipo de atitude em relação à sua conduta social, tem bastante gente aí que pode ocupar futuramente essa situação. Agora, CPMF sem fazer reforma tributária, eu acho que é uma demonstração de competência e de má-fé sem precedentes. Não, e sem contar, o Rogério, é uma felicidade receber o Rogério aqui, a live bomba, o público chega, todo mundo aqui na maior gratidão. Perguntaram aqui, deixa antes só de falar, eu vou falar do Paulo Guedes, não me deixe esquecer, mas e depois vou ler mais um trecho da matéria da Folha sobre a CPMF e finalmente a gente fecha com o Datafolha. Deixa eu prestigiar aqui o nosso leitor, nosso internauta, Luiz Carlos Lopes da Silva. O agronegócio é um dos setores que não paga imposto, além de envenenar a terra e matar povos indígenas. Nem todo agronegócio, né? Esse é um debate que a gente precisa fazer, né? Sara Camila, o povo é culpado por nada, foram para as ruas para tirar Dilma e agora aceitam tudo desse genocida. Complicado, genocida de estimação. O Andor Tarkin adorou, como eu, né? Você mandar o Abdelmaci para Beirute, né? Para ajudar, é a cara do Bolsonaro. Muito bom, Anitta, kkk. Obrigado, querido Andor Tarkin. Carmita Viana dizendo, estamos encurralados, assim falou o Conde, obrigado. Minha citação aqui, deixa eu ver que tem um comentário bacana. Laurita 942, esse palhaço. Quer dizer, a concorrência é grande com o Bolsonaro, tá cheio de palhaço aí para roubar esse lugar. Aqui, a Célia Mari tá dizendo, cadê os emojis desses canais, Conde Anitta? Good vibes, tal, bonitinho. Olha, Célia Mari, na falta de emoji, manda coraçãozinho pra gente. Beijinho, aquela boquinha, assim que a gente gosta.
Rogério, deixa eu só ler mais um trecho da matéria da Folha aqui, que é impagável, né? É impagável não, é pagável, porque vai virar imposto, né? Diz o seguinte: o modelo está em fase final de formatação. Olha a tecnicidade do texto da Folha, que a Folha apoia, óbvio que apoia isso, né? No Ministério da Economia, que busca a maior base possível para garantir uma arrecadação robusta, segundo participantes da discussão. Embora o foco seja alcançar operações digitais, um interlocutor do ministro afirma que os saques também serão taxados. A Receita Federal está debruçada sobre possíveis modelos para o novo tributo. Olha o carinho com que a Folha de São Paulo fala da nova CPMF2, a vingança. Técnicos têm se reunido com representantes do Banco Central para avaliar os tipos de cobrança e seus efeitos colaterais. É muita cara de pau da dona Folha de São Paulo, viu, Rogério? Fala aí. Olha, é muita cara de pau da dona Folha em relação ao CPMF, e aí você me lembrou de uma coisa. Delação do Dario Messer. Eu fiquei, olha, no Rio Grande do Sul eles dizem tapado de nojo. Eu fiquei tapado de nojo com a análise da dona Globo de novo. Estava lá a Eliane Cantanhede dizendo assim, mais uma vez, como foi por ocasião da questão do Serra e do Alckmin, dizendo o seguinte: olha, você sabe que eu estava percebendo que esse combate à corrupção parece que ele é generalizado, e olha que acordo bom, vamos receber 1 bilhão do Dario Messer. Não entende nada, Eliana Cantanhede, você não entende nada do negócio do Dario Messer. Você não sabe nem se o quanto de 1 bilhão é realmente 99,5% do valor patrimonial que ele tem. Ele tem dinheiro no mundo todo. Eu tenho minhas dúvidas em relação, inclusive, à capacidade da investigação e enxergar todos os tentáculos do Dario Messer. Agora, fazer exploração de que isso demonstra seriedade. Por que a família do Dario Messer, antes de ele ser encontrado, já tinha negociado delação, já tinha negociado acordo antes de ser capturada? O que acontece no Brasil? Os processos contra o ex-presidente Lula andaram muito rápido. E os processos contra as pessoas que estão vinculadas ao seu Dario Messer, que denunciou o Januário Paludo, e o que fez a PGR? Arquivou já de antemão, ele disse que pagava mesada para o seu Januário Paludo, e a PGR arquivou, segundo a mídia está divulgando. Então, não me iludo, esse é um ponto fundamental. Eu não me iludo em relação à delação do Dario Messer. Não me iludo, porque se ele tivesse efetivamente que delatar e falar tudo que ele sabe, nós teríamos uma situação de absoluto terror e caos nessas elites que deram golpe de Estado no Brasil. Não me iludo. E eu quero colocar o seguinte aqui para você, Cone. Eu fico absolutamente estarrecido, ou tapado de nojo, como se diz no Rio Grande do Sul, quando você vê a Eliana Cantanhede, o Gerson Camarote, Merval Pereira, fazendo análise dessa delação, querendo apropriar um sentimento de moralidade universal que teria tomado conta da sociedade brasileira. O que eles querem com isso? Eles querem dizer que há uma justificativa para que o presidente Lula tenha ficado 580 dias preso, para que o Vacari tivesse sido preso, para que o Dirceu tivesse ficado preso, para que essa questão que eles exploraram e chamaram de petrolão tivesse acontecido como aconteceu. Só que eles esquecem de falar que quando eles atacaram Abreu e Lima, por exemplo, em Pernambuco, eles atacaram a autossuficiência do refino brasileiro. Por quem e para quem? Quando eles atacaram Comperj no Rio de Janeiro, eles atacaram a autossuficiência do refino brasileiro de petróleo leve. Por quem e para quem? Essa é a pergunta que fica. E a delação do Dario Messer, quando tem tudo a ver, quando você diz que o carinho que a Folha trata a nova CPMF, e o carinho que a Globo trata a delação do Messer. Daqui a pouco vou pegar ele no colo e vou colocar... A repórter da Globo, que estava anunciando esse acordo, ela dizia assim: Dario Messer está no grupo de risco, ele tem 61 anos e é fumante. Para de fumar, sabe? Para de fumar. Gente, assim, perderam a noção do ridículo, só que o problema é esse. Esse é o dilema. Nós nos acostumamos tanto tempo com essa imprensa de esgoto, você me desculpa o meu linguajar, mas realmente não dá, né? Com esse jornalismo de 1/10 categoria, mentindo todos os dias para todos nós, que agora a gente não sabe mais como sair disso. Tá aí o Bolsonaro, subproduto da Folha de São Paulo. É o Bolsonaro. E agora eles não sabem o que fazer também. É isso que eu estou dizendo. É uma espécie de... como é que se diz? Na biologia, não é um anticorpo, né? É um micro-organismo biológico que se fortalece, né? O Bolsonaro é o fortalecimento do discurso desse jornalismo vagabundo brasileiro.
E agora ninguém sabe mais o que fazer, porque realmente ficou consagrada. A mentira é uma delícia. Ele mente todo dia, 24 horas por dia, e tá gostoso. Ele diz que o auxílio emergencial foi ele que fez, ele bota no Twitter. E aí a gente sabe que quando a gente começar a sair da pandemia e houver um sinal de aquecimento, as pessoas vão ficar mais tranquilas porque vão voltar a ter socialização e tudo mais, quem vai capitalizar esse sentimento para si? O Bolsonaro. Por quê? Porque não tem ninguém para fazer isso no lugar dele. E isso é uma agonia muito grande. E isso é falta de... Agora, culpar a esquerda, eu acho que é conforto demais. Eu acho assim, nós temos de fazer. A sociedade brasileira não precisa ficar esperando o PT. Você, eu, quem está assistindo a gente aqui, tem que chegar como? Se organiza em coletivo, meu querido. Faça coletivo, se organize no seu condomínio, no seu bairro, sabe? Faça, assine, né? Moradores pela democracia, não sei o que pela democracia. Faz isso, faz ato. Quando voltar a poder sair na rua, saia à rua e faça a sua manifestação. Desculpa, Anitta, tô indignado. Olha só, mensagem da Isabela Todaro, está dizendo aqui, Condão, por favor, qual o texto do Luiz Felipe Miguel que você citou hoje na live com a Tuxi? Querida Isabela, o Facebook está com bug agora, eu não estou conseguindo achar, não está atualizando. De vez em quando acontece isso, não tem problema. O Facebook está no Facebook, está no perfil do Luiz Felipe Miguel, no Facebook, que é público. Então, se você for lá no meu perfil, você vai achar, eu não compartilhei o texto do Luiz Felipe Miguel, mas você acha fácil ali, Luiz Felipe Miguel, na busca do Facebook, que está com um pouco de bug agora. Gente, vamos para o momento final aqui da live. Olha só destacando aqui Maria Bernardes, parabéns pelo belo jornalismo, Condelita, obrigado, querida Maria Bernardes. Jader Barroso Neto, Messer estava em Israel, estava no Rio, não sei onde o Messer estava, onde que ele estava? Está no Rio, ele está no Leblon, na Avenida Delfim Moreira, ele está no triplex, onde ele reside, na Avenida Delfim Moreira. Ele está cumprindo prisão domiciliar porque ele tem 61 anos e é fumante. Então, aí, com essa questão do coronavírus, ele não pode cumprir prisão em outro ambiente. Agora, eu quero que vocês fiquem atentos. Quando passar a pandemia, porque que foi esse acordo aí, condenado a 18 anos e 9 meses de prisão, começando com o regime fechado. Vamos aguardar para ver se o Dario Messer vai ser levado para alguma prisão. Vamos aguardar para ver se ele vai ser levado para alguma prisão. Agora, e eu quero dizer mais, hein? Essa questão do Dario Messer, gente, demonstra claramente, porque ele teria dito na coordenação dele, porque muito provavelmente são provas irrefutáveis, que pagava mesada para o seu Januário Paludo. E a PGR mandou arquivar. E você sabe quem está nessa denúncia? Antônio Figueiredo Bastos, que foi também objeto da fala do Tacla Duran, que é amigo do Sérgio Moro. Né? Então, gente, a situação que a gente está vivendo é muito grave. Porque nós estamos realmente vivendo aquela situação lamentável que os jovens me falavam hoje na Praça Oswaldo Cruz, do quem pode mais chora menos. E a gente não pode admitir isso. Sensacional, Rogério Nitablian aqui no canal do Conde, obrigado, todo mundo que está aqui, super carinhosos, o público fica super carinhoso quando a gente está junto aqui, Rogério. E eu queria agora, vamos falar, a gente já falou em fragmentos dessa pesquisa da Datafolha. Basicamente, acho que não tem surpresa, porque o Bolsonaro está fazendo isso, estão deixando, o jornalismo deixa. Você se lembra como o jornalismo brasileiro atacava de maneira, assim, truculenta Dilma Rousseff? Era uma truculência. E a Dilma Rousseff sempre respeitando a imprensa. Ela reclamava da violência, mas respeitava a liberdade de imprensa. O Bolsonaro, a imprensa trata como se fosse um idiota, um débil mental. Ela tutela o Bolsonaro, ela entende que ele é uma pessoa prejudicada intelectualmente e moralmente, ela recebe nos braços e ele vai continuando. É uma situação muito... Eu fico impressionado, porque a Dilma, caramba, uma pessoa que é mais honesta é impossível, né? Ela está lá na casa dela de classe média em Porto Alegre nesse momento, lendo, né? Produzindo, fazendo live, não tem nenhum acúmulo de nada em nenhum lugar na família, não empregou filho lá e cá, sabe? E aí eu vejo que isso não tem efeito na nossa
massa crítica nos formadores de opinião famigerados, esses segmentos intelectualizados brasileiros aí e tudo mais, que são, na verdade, muito vira-latas e eurocêntricos. E aí, Anita, eu queria saber de você o seguinte, nós estamos aí na iminência de entrar num ciclo de populismo de direita por inércia de um segmento difuso da sociedade brasileira, do qual a esquerda faz parte. O que a gente vai fazer para vencer esse debate? Quer dizer, ele vai capitalizar a saída da pandemia, vai dizer que ele é o herói, ele vai capitalizar o crescimento que vai aparecer, porque o Brasil acabou de cair 11%, daqui a pouco vai crescer 5%. É óbvio, porque caiu tanto, tem um repique, né? Quero que vocês tentem explicar para a gente aí essa situação. É uma realidade, e a realidade também que pode ainda ser mais aprofundada e agudizada, piorada de alguma forma, por um mau desempenho das esquerdas na eleição 2020. Porque eu tenho acompanhado, não só nas grandes capitais, como nas grandes cidades do interior do Brasil, uma falta de unidade absolutamente assustadora. E, muitas vezes, sob a justificativa de que essa unidade ocorreria no segundo turno. Eu temo que, por exemplo, aqui na capital de São Paulo, onde eu me encontro, e no Rio de Janeiro também, que a disputa seja, no Rio de Janeiro, entre Crivella e Eduardo Paes, aqui em São Paulo, entre Bruno Covas e Márcio França. E não estou dizendo isso porque eu quero que isso aconteça. Estou dizendo porque a gente assiste, a gente verifica que todos os partidos que se colocariam no espectro dos setores nacionais e populares, eu sei que tem alguns que estão com um pé lá, um pé cá, mas mesmo assim, você tem, no campo democrático, se a gente tomar uma ideia mais abrangente, todos os partidos têm candidato. E na direita e na extrema-direita, muitas vezes, você percebe que existe uma tendência de maior unidade e nomes fortes hoje com apoio da mídia corporativa. Quer dizer, um fracasso nas eleições municipais de 2020, fica também o recado para a reflexão de todo mundo, para que todo mundo ainda reflita, há algum tempo para se refletir, vai levar a uma capitalização de um sentimento forte, como o Conde bem lembra, inclusive de uma eventual retomada da economia que fica com muita demanda represada, porque você cai 10, cai 11, cai 12, muita coisa, por exemplo, a questão dos imóveis, na construção civil leve, vai retomar, em algum momento vai retomar, e quando retomar, eles vão atribuir a política do Paulo Guedes, eles vão dizer, está melhorando, porque o Paulo Guedes está gerenciando esse processo de forma muito boa, sabe? Então, vamos tomar muito cuidado. Para mim, o gargalo, o ponto de inflexão é a gestão desse processo eleitoral 2020. Porque se a esquerda tomar uma surra na eleição 2020, vai ficar muito prejudicada, inclusive sob o ponto de vista da imagem visando as eleições de 2022, no sentido de que há algum tipo de repúdio em relação ao governo Bolsonaro no bojo da pandemia, no bojo da crise fiscal, no bojo da crise econômica, no bojo da crise sanitária. Quer dizer, como é que nós vamos, depois, se houver uma recuperação, porque a recuperação é inexorável, haverá, tem muita demanda reprimida, muita gente está deixando de comprar coisa, muita gente que está deixando de fazer coisa, ninguém viaja, ninguém vai para hotel, tudo bem, não tem dinheiro, não tem emprego, é fato, mas um pouquinho vai melhorar. E quando melhorar esse pouquinho, eles vão capitalizar. E se houver essa melhora que eles capitalizam, mais uma vitória dos grupos vinculados à direita e extrema-direita nas eleições municipais de 2020, compromete sobremaneira a narrativa para 2022. Sobremaneira. Mas eu acho que tem um lado bom. Eu acho que as pessoas são muito reativas. Nós também temos de enxergar outras coisas no que está dizendo essa pesquisa. Eu não sou daqueles que acham que a pesquisa é mentirosa, pura e simplesmente, porque ela está lá. Eu li todo o relatório do Datafolha. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro cresceu mais entre os desempregados, que estão pegando o auxílio emergencial. Então, isso é fato. Não precisava nem de pesquisa para a gente saber isso. Agora, o que acontece? Essa pesquisa faz a água bater na bunda da esquerda. E a esquerda vai ter de se mexer, e ela vai se mexer. É assim que funciona, né? É assim que funciona. É bom que tenha acontecido isso. É bom que ele tenha tido esse crescimento, porque nesse momento de prévio de eleições municipais, que a esquerda pode estar até... A esquerda não está achando que está por cima da carne seca. Isso certamente eu sei que eles não estão achando isso. Mas existe um certo, digamos, como é que eu posso dizer? Uma zona de conforto, assim, né? Não, vamos lá, vamos para o debate, tudo, mas não é só isso. Eles vão ter de se mexer fortemente, eu acho que vão se mexer. E, Rogério,
chegamos no final do nosso Conde Anitta aqui. Quero agradecer. Vou deixar você falar para chamar o povo para tuas redes e anunciar a tua conspiração aí, que eu sei que você faz, no bom sentido, é claro, em nome da democracia brasileira, como eu também faço para os próximos momentos aí. Fala para a gente, Anitta. Vamos lá, pessoal. Eu queria pedir para vocês inscrições para o canal do Gustavo Conde, para o canal do Rogério Anitablian, para que vocês venham aqui para o YouTube, aqueles que não conhecem ainda, e me sigam, Rogério Anitablian no YouTube. Estou no Twitter e estou no Facebook também. Gostaria que vocês viessem, serão todos muito bem-vindos. E eu queria dizer o seguinte, um último detalhe aqui que eu acho muito importante. Queria pregar tolerância. Tolerância, principalmente dentro do nosso... Se você parar para analisar os chats dos últimos dias, dos debates, dos grandes debates que ocorreram dentro do nosso campo e verificar a quantidade de pessoas que hostilizam umas às outras, nós precisamos, nesse aspecto, parar para pensar. Nós não podemos viver com essa dinâmica de gente dizendo, você falou um negócio que eu não gostei e eu vou fazer uma pirraça. Eu não quero mais te ouvir. Eu nunca mais quero saber o que você acha, o que você pensa. Quer dizer, nós precisamos de um pouco de maturidade para enfrentar um momento que demanda, principalmente, o protagonismo da proposta em prejuízo dos egos e das vaidades individuais. E o Conde é um cara que sabe fazer isso muito bem. Até hoje não monetizou o canal dele, só para vocês terem uma ideia de como o trabalho dele realmente... Desculpa, eu até brinquei ontem na live, que é o seguinte, o meu canal, eu quero que o meu canal seja o maior canal desmonetizado do YouTube, né? Não, mas eu tô... mas eu acho que tem uma coisa interessante que me deixa tranquilo, porque eu sou realmente fora da caixinha, viu, Rogério? Eu quero, é uma coisa que até é uma doença, né? Eu quero impor a minha regra aos outros, eu não quero obedecer uma regra que já vem pronta do YouTube da monetização, porque eu posso captar isso com outras vias de maneira eficiente. Eu tenho recebido, inclusive, eu quero agradecer, tem muita gente que me procura, descobre o meu Zap, descobre o meu e-mail, porque eu não abri ainda nenhum Catarse, eu não abri ainda nenhuma conta para as pessoas depositarem aqui para mim, nada, não fiz nada disso. Por quê? Porque eu acho que não é o momento, para mim, disso. Mas as pessoas descobrem porque elas querem contribuir comigo. Então eu recebo e aceito, e a gente conversa e eu falo, não, tudo bem, a pessoa quer ficar anônima e tudo mais, quer contribuir com o meu trabalho, porque gosta do que eu faço. Então eu acho que tem mais coisas nesse mundo da captação e do sustento que entre o céu e a terra, aquele ditado do Shakespeare, aquele trecho do Hamlet, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pensa a vã filosofia. Eu sou uma pessoa meio marrenta assim, não monetizei ainda, mas quem sabe eu faça isso, mas eu gosto da ideia de ficar desmonetizado, porque daí eu não tenho problema, por exemplo, com direito autoral. Eu posso passar uma música aqui do Milton Nascimento, ninguém vai me cobrar nada, porque eu não ganho nada com isso. Então, eu posso parecer romântico e idealista, mas eu não sou bobo também. Desculpa, é sempre tão bom conversar contigo. Nós temos uma amizade. Vocês querem saber o seguinte? Eu nunca dei um abraço no Anitablian. Eu não conheço pessoalmente, mas ele é um dos meus melhores amigos, porque nós ficamos amigos, fico até arrepiado de falar isso, nós ficamos amigos através dessa interação digital que a gente faz, e é esse afeto que vocês sentem também com a gente, que está aqui, que recobre o nosso trabalho e tudo mais. É muito bacana isso. E quando a gente se encontrar e der um abraço, vai ser legal, hein, Rogério? Meu amigo. Acabando essa pandemia, a gente vai se encontrar com certeza. Vai ser uma alegria muito grande. Queria mandar um beijo para você e para todo mundo aí que acompanhou a gente. E dizer o seguinte, pessoal, se vocês eventualmente não concordarem comigo, com o Conde, com alguém que falou alguma coisa no chat que vocês estão acompanhando, dá um pouquinho de tolerância. Um pouquinho de tolerância, um pouquinho de maturidade, para que a gente não desembarque desse barco que já precisa do apoio de todos. Nós precisamos remar juntos. Se o pessoal começar a desembarcar, vai ficar bem difícil tocar isso adiante. Rogério Anitablian, meu coração para você, meu coração para todo mundo que acompanhou aqui esse Conde Anitta especial de sexta-feira. Sexta-feira que vem estamos de volta e a gente vai conversando. Valeu, gente. Fechando a transmissão.